E aí, galerinha, mais uma vez aqui trazendo uma pincelada rápida sobre alguns pontos importantes da aula que eu já mandei lá no ambiente virtual de vocês. E aqui é só trazendo algo que só para acrescentar naquilo que a gente vem falando sobre treinamento de força na academia, que foi a aula passada. Não necessariamente a disciplina é sobre treinamento de força, na verdade são serviços que a academia oferece, e aí a gente vai pontuar só alguns aspectos básicos, fisiológicos aí da do treinamento de força dentro da academia. E aí a gente vai lembrar um pouquinho de fisiologia básica, aí para a gente nunca esquecer. E aí, só para lembrar, o conceito de força muscular, muitas literaturas trazem é, classificando como essa capacidade que o músculo tem através das suas unidades funcionais, que são as unidades contráteis, chamado de sarcômero, que tem de exercer uma tensão no intuito de gerar uma superação contra uma dada resistência, né? E a gente sabe que essa capacidade ela é tanto importante para questões voltadas para a saúde, como também está relacionada a muitos esportes, né? É que dentro de qualquer atividade, independente do esporte, essa força ela vai ser observada. Em algum deles, várias formas de manifestação, só que cada um vai ter aquilo que mais ela se identifica. E ela pode ser tanto a força máxima, quanto aquela força explosiva, que também é chamada na literatura de potência, e a resistência de força. Então, algumas dessas manifestações, elas podem ser observadas com mais predominância dentro de algumas atividades. A força máxima, por exemplo, no LPO é onde tem uma característica fundamental. A força explosiva ela é muito observada em atividades que requer, por exemplo, atividades que sejam de curta duração, mas, ou seja, de alta velocidade, mas que ainda assim necessite de uma alta aplicação de força, como um chute, como um salto, como vamos dizer, um sprint rápido, como um soco, uma cortada no vôlei, um arremesso. E a resistência de força é aquele que o indivíduo ele vai fazer realizar aquele movimento com muito mais repetição, tentando manter, por exemplo, o mesmo desempenho. Como às vezes a gente pode observar em exercícios com peso mais prolongado dentro da academia, sustentar uma resistência por um pouco mais de tempo. Então, isso também pode ser observado. A força, ela pode sofrer alterações e melhora por dois aspectos. Um é pelo aspecto neural. Ele envolve, por exemplo, uma maior sincronia intermuscular, como grupos musculares, por exemplo, passam a ter maior sincronia para a realização de um dado movimento. Dentro da musculatura também há uma maior organização intrafibrilar para que o movimento ocorra. Existe um maior recrutamento de fibras musculares através dos aspectos neurais, ou seja, o neurônio ele consegue inervar mais fibras, e quanto mais fibras são inervadas, ou seja, mais sarcômeros são recrutados para executar uma dada tarefa, e isso pode melhorar os aspectos da força. Esses aspectos eles são dentro do treinamento de força observado principalmente no início, onde não é possível observar um aumento rápido da massa magra, né? Que ela vem ser, por exemplo, o outro fator que pode melhorar a força e que ela já vem ocorrer ali com mais na frente, quando esse indivíduo começa esse treinamento de força, que nada mais é do que a hipertrofia muscular, que é o aumento da massa muscular desse indivíduo. E, ou seja, é um aumento de fibras musculares. Aumento este que vai contribuir agora junto com os aspectos neurais para que esse indivíduo ele tenha uma maior aplicação de força quando assim o músculo dele for requisitado. Uma das explicações que a literatura traz para explicar a hipertrofia muscular
é a teoria dos microtraumas adaptativos. Durante a contração muscular, o treinamento de força, foi observado microscopicamente a microlesão tecidual. Essa microlesão, ela tem a capacidade de mexer em diversos mecanismos do corpo que acabam que ativando genes importantes na produção de proteína dentro da musculatura, dentro do corpo, o que favorece o aumento da massa magra. Turma, o exercício físico, ele é um estresse fisiológico muito grande para o corpo. Se tratando do treinamento resistido, do treinamento de força, ele gera um estresse fisiológico bem intenso para o organismo. Dentro da musculatura, lá na musculatura principalmente, ocorrem diversas microlesões. Essas microlesões, por ser já pelo nome, a gente já sabe que vai desencadear um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele vai ativar o sistema principal, que é o sistema imunológico, e também células importantes do sistema imunológico, que vão atuar no mecanismo de defesa desse corpo para diminuir a ação inflamatória. Essas células são chamadas de macrófagos e neutrófitos. Essas células, elas vão justamente lá naquele momento onde o tecido foi danificado e gerar ali um processo de recuperação. E tudo aquilo que for necrosado, ou seja, que já não tiver mais vida ali naquela célula, eles vão fazer todo o reparo, toda a recuperação e retirada daquele tecido, que é um processo que a gente chama de fagocitose. Esse processo de fagocitose traz outras substâncias também que são capazes de melhorar ali aquele processo inflamatório para que a ressíntese tecidual seja feita logo. Um deles é o IGF-1, que é um hormônio semelhante à insulina, que tem uma função importante de estimular as células satélites que estão lá na lâmina basal da célula muscular, para que elas vão até aquele espaço onde ali já não tem mais tecido e ali supra aquela necessidade ali do tecido. E ali ela formando novos núcleos, o que isso é importante para a célula, porque novos núcleos eu tenho uma capacidade maior de produzir ribossomos, e a gente sabe que o ribossomo é uma organela celular importantíssima para o aumento da produção de proteínas. Então isso são uma forma também de aumentar a massa muscular, o seu volume. Uma é a célula satélite, ok? Aqui, aqui eu trouxe um esqueminha para vocês observarem mais ou menos aqui na figura A. É como é um músculo, uma fibra antes de ela sofrer uma alteração mecânica. E aqui na figura B é quando, por exemplo, ela já danifica o sarcômero. Quando, por exemplo, você treina, você tem essas microlesões aí na fibra, né, rompendo os sarcômeros. No desenho C, já é a parte que todos aqueles processos que eu falei no slide anterior, eles aumentam, né? Para ativar macrófagos, né, neutrófilos, para ir lá para aquela área do tecido e ali desenvolver o processo inflamatório, porque quanto mais macrófago eu tenho dentro de um meio, mais o corpo entende que ali precisa de uma reparação tecidual e ali sofre um processo inflamatório. Então, o excesso dessas substâncias lá, dessas células, elas mostram para o corpo que ali está precisando de um reparo tecidual e tem um processo inflamatório. Claro que isso não pode ficar muito tempo. Para isso, existem outros mecanismos de defesa, dentro do mecanismo de defesa do corpo, que é para impedir esse processo inflamatório se aumentar, e aí que vem com os outros processos anti-inflamatórios. Não é o nosso caso da aula aqui, é mais para vocês entenderem que os macrófagos são células importantes do corpo, que quando chegam lá na área onde o tecido está lesionado, ele vai ativar, só por causa da sua presença, outros mecanismos que já atuam no momento de reparo tecidual. E um desses é o IGF-1. Tá? E aí na figura D é justamente quando essas células elas vão para esse local onde o tecido está danificado, e ali na figura é a F já
essas células já tomam parte ali do momento onde estava necrosado, ali sofrendo um reparo, e ali ela preenche aquele espaço vazio, tá? O IGF-1, ele também tem um processo importante na ativação de uma via de sinalização de síntese proteica, que é a via de mTOR. Não vou detalhar nada dessa figura, só para que você, se um dia ouvir assim, via de mTOR, nós estamos falando de via de sinalização de síntese proteica. Uma via que ativa e é a expressão, né, de genes importantíssimo no processo de síntese proteica dentro da musculatura. E esse processo, ele é dado principalmente bem aqui, ó, na produção de síntese proteica pelas duas etapas de transcrição e tradução. Então, esses genes que o IGF-1, através da via de mTOR, consegue estimular a sua expressão, ele consegue melhorar a resposta desses processos aqui, principalmente o de tradução, que é onde lá dentro do ribossomo ele começa a melhorar ali a sua fábrica de proteína sendo formada, e isso ser importantíssimo para o processo de reparação tecidual, ou seja, maior número de actina, miosina sendo formada e, consequentemente, número de sarcômeros também. E aí uma coisa interessante desse processo todo é que ele ocorre justamente entre a aplicação do estímulo e a subsequente recuperação desse indivíduo quando ele vai para casa depois do treino, né? Então, o tempo que isso tudo ocorre para que haja essa melhora, essa ressíntese tecidual, está justamente no processo que envolve a regeneração do tecido e a sua recuperação, começado lá pelo estímulo que ele sofreu dentro da academia, né? E aí a gente sabe que essa inflamação, ela que ocorre, ela é justamente importante para gerar nesse indivíduo uma supercompensação. Essa supercompensação, ela é o quê? Você vai para o treino, né? Essa linha bem aqui, esse gráfico, por exemplo, mostra uma linha, o eixo Y é o condicionamento e o eixo X é o tempo. E aí essas ondas que vão sendo crescentes, ela vai demonstrando assim, ó, se eu dou um estímulo que está lá num tempo de condicionamento dele, e aí ele vai para casa, que é essa curva para baixo, e aí ele descansa, quando ele volta para o treino de novo, a linha já subiu do que ele conseguia ontem, né? E aí vai fazendo isso da mesma forma, vai subindo. Isso quer dizer o quê? Que a cada vez mais ele vai recebendo um novo estímulo, porque ele tem se recuperado, tem descansado o suficiente para quê? Para que aquela regeneração de tecido ocorra. Tá? Então, isso é o que a gente chama de supercompensação. É quando a gente dá um estímulo, recupera adequadamente para que o corpo receba novos estímulos e suporte. Caso ele não receba um descanso adequado, ocorre uma recuperação incompleta. É o que a gente pode chamar a longo prazo de um overtraining, que é quando ele dá estímulo, não recupera bem, e aí ele vai de novo dar outro estímulo e às vezes dá até um estímulo maior com um músculo que ainda estava em recuperação. E aquilo vai gerando crônicas dores, vai gerando crônicas microlesões que mais tarde pode gerar nesse indivíduo danos muito maiores, ok? Então isso aí foi só um apanhado geral e eu espero ter contribuído aí. Quem não lembrou, era bom lembrar um pouquinho sobre essas questões fisiológicas, e quem nunca deu a disciplina de fisiologia, é bom aí para desempenhar seus estudos particulares.